Muito bem, vamos para mais um vídeo hoje, falando sobre trovadorismo da Idade Média, num período que durou de 476 até 1450, 53. A sociedade medieval nesse período estava dividida entre clero, nobreza e o povo, povão lá embaixo, né? Nesse período, a Igreja Católica ela detinha o poder político, econômico ali no Ocidente. E com esse período, nesse domínio, perdão, ela predominava aqui o teocentrismo, ou seja, a ideia de que Deus é o centro de tudo. E nesse período, a grande parte da população, vale aqui dizer, e eu quero incluir também, reis, rainhas, príncipes, princesas e outros da nobreza, esse grupo de pessoas eram analfabetos. Não quer dizer que todos os reis, todas as princesas, príncipes e da nobreza, todos eram analfabetos. Não. Havia alguns que sabiam ler e escrever. Porém, na população em geral, a grande maioria, a absoluta, era analfabeto. E isso também, como eu disse, estaria alcançando também a nobreza. E como a população nesse período não tinha acesso aos livros, porque os livros, primeiro, eram muito caros, né? Segundo, para se ter uma cópia de uma determinada literatura, de um livro ou alguma obra de arte, era preciso contratar um copista, desculpe a redundância, e ele faria uma cópia manualmente. E aqui, devido à influência católica, a maior parte dos copistas que eram católicos e que moravam nos conventos e ali dentro daquele grupo da Igreja Católica, então a Igreja Católica em si dava ênfase muito em suas culturas, em suas escritas, nos livros que eram colocados à disposição, o cunho religioso. Só que existia no sul da França uma região chamada Provença, e nesse sul da França, ali por volta do século XI, havia um tipo de arte que foi conhecida por alguns, conhecida posteriormente como cantigas provenciais, nome que fazia referência a essa região da França. As composições que eram feitas ali eram feitas em forma de versos e para serem cantadas pelo troubadour, ou seja, o trovador, né, era um poeta provençal. O trovador daí a origem trovadoresco. Por isso as cantigas trovadorescas elas podem também serem chamadas de cantigas provenciais. A poesia trovadoresca possui uma vertente chamada lírico-amorosa, ou seja, são cantigas de amor, de amigo, e uma outra satírica, ou seja, as cantigas de escárnio e maldizer. O nome já liga uma coisa à outra. Na lírico-amorosa, predominam os temas de sofrimento amoroso, saudade, no sofrimento de amor incompreendido, o amor não correspondido, da saudade do amor que está distante. É esse caminho. Na satírica, são feitas críticas às pessoas, aos costumes, algo bastante. À época, era algo muito ousado, porque nesse período era meio que reprimido aquela liberdade de pensamento, a liberdade de escrita, e as pessoas elas não podiam escrever aquilo que elas pensavam. Era mais ou menos nebuloso quando se escrevia algo. E era muito corajoso da parte dessas pessoas ao fazerem as críticas satíricas. Outra característica da cantiga de amor trovadoresca, ela merece uma reflexão. Nesse tipo de composição, o eu lírico, ou seja, o homem, ele se coloca numa posição inferior à sua amada, a quem ele chama de senhora.
Na Idade Média, nós sabemos que a mulher ela ocupava uma escala inferior na escala social, ela era inferior ao homem. Então, como o trovador poderia assumir uma posição de submissão diante da mulher? Bom, isso é explicado por Aldemaro Taranto Goulart. Ele diz o seguinte: na Provença, no sul da França, a situação da mulher era diferente da situação da mulher no norte da França. A lei no sul da França conferia igualdade jurídica com o homem. Homem e mulher tinham direitos iguais. E isso era evidenciado no fato da mulher, ao herdar ou possuir alguns bens, ou possuir poderes, depois de casada, a mulher poderia dispor-se de qualquer bens, de qualquer que fosse a sua atitude, ela poderia agir sem o necessário consentimento do marido, como era na outra região da França. Aqui nós podemos ver uma civilização que possui um ideal feminista, que vai ser representado nas cantigas de amor, ou seja, na sujeição amorosa do homem pela submissão imposta através do desejo e imposição femininos. Bastante interessante para a época. Agora, como que surgiu o trovadorismo em Portugal? Bom, Portugal ele era atrelado ao reino de Leão e Castelo, ou seja, em 1140 ele tornou-se um país independente, deixou de ser atrelado ao reino de Leão e Castela. E aqui vale interessante falar que em Portugal, nesse período, o idioma falado era o galego-português. Com o Estado Novo formado, surgiu a literatura. Aqui, possivelmente, a chamada literatura, ou seja, a Cantiga de Ribeirinha, é o texto que inaugurou a literatura portuguesa por volta de 1198. E no trovadorismo, né, quando o homem assumia a posição de subserviência em relação à dama, as cantigas trovadorescas ou provenciais, elas eram divididas em 4 tipos. Cada um com uma característica específica. Assim nós temos a cantiga de amor, cantiga de amigo, cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, que nós comentamos. Só que eu gostaria de fazer um destaque interessante, que era para as cantigas de amor. Só que é o seguinte, na cantiga de amor, não era exagero que existia uma fina camada de ironia, ali aquela ironia que recobria o poeta na maior parte das vezes. Ele colocado diante da sociedade como o mestre do amor idealizado. Só que atrás desse mestre do amor idealizado, em que ele fazia ali as suas cantigas de amor, cantigas provocantes, cantigas em que eram convincentes àqueles que o ouviam, por trás daquele homem, não é difícil admitir a possibilidade de um outro poeta cortês medieval, em que ele, ali na sua casa, as 4 paredes, ele transformava-se em um outro homem. Ali o seu casamento, no concreto do seu casamento, ele viesse por autoridade que ele tinha, visto que a mulher, e muitas vezes ela era considerada inferior, né, salvo como eu citei há pouco, ele poderia espancar até a mulher, e não uma, nem poucas vezes, né, mas diante da sociedade ele era colocado como o mestre do amor idealizado. Esse contrassenso entre o poeta, o declamante, o cantor e o homem que tinha na casa era uma diferença enorme, como o branco e o preto.
Eu gostaria de passar isso aqui também para os nossos dias. Nos nossos dias nós podemos ver até muitos homens na sociedade em que cantam o amor, escrevem sobre amor, falam sobre amor, mas não vivem o amor. Falam sobre o amor não correspondido da mulher, mas muitas vezes eles entram num dilema em si próprio, quando eles querem falar sobre o amor, escrever sobre o amor, mas não viver o amor, aquele amor que ele propaga, aquele amor que ele diz que é, mas lá nas quatro paredes da sua casa, ele não é aquele homem tão amoroso assim. Fica a dica, vale pensar que muitas vezes falamos sobre amor, escrevemos sobre amor, mas não vivemos. Até o próximo vídeo.